criatividade da mulher segundo Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto nos mostra uma verdade que orienta e direciona a busca da identidade de todo ser humano. Fomos criados à imagem de Deus. Homens e mulheres têm o selo distintivo da inteligência divina que nos diferencia do restante dos seres vivos e nos permite mostrar a imagem de Deus em nós. Isso acontece maravilhosamente na medida em que nos relacionamos tanto com Ele como uns com os outros, aprendendo assim a ser líderes de ordem superior e governar com sabedoria a criação. Em nenhum outro lugar encontramos maior dignidade do que no fato de termos sido criados à imagem do nosso Criador. No plano de Deus, a mulher ocupa um lugar insubstituível e muito bem definido. No início da civilização hebraica, as mulheres dos patriarcas eram as matriarcas, eram mulheres ouvidas, respeitadas e admiradas. Havia mulheres profetisas e juízas. As mulheres estavam presentes no Monte Sinai quando Deus falou a Moisés e fez do povo de Israel o povo escolhido. Participaram ativamente de celebrações religiosas, sociais e de atos políticos. Tinha voz tanto na esfera pública quanto na privada. Com o tempo e devido à influência estrangeira, foram excluídas da atividade pública e confinadas ao lar. À medida que o tempo passou e as civilizações surgiram, elas começaram a ser definidas apenas por seu aspecto biológico, como mães procriadoras dependentes, primeiro do pai e depois do marido. Mas essa não era a vontade de Deus para o gênero feminino. O texto seguinte expressa claramente a esfera de prestatividade da mãe cristã não deve ser estreitada por sua vida doméstica. A salutar influência que ela exerce no círculo do lar pode e fará sentir numa esfera de utilidade maior na sua vizinhança e na igreja de Deus. O lar não é uma prisão para a mãe e esposa devota. Esse texto destaca que a função e atividade de uma mãe cristã não deveria se limitar à sua vida doméstica. A influência positiva que ela exerce em sua família pode se estender além, expectando de maneira significativa na comunidade e na igreja. Sustenta-se que o lar não deveria ser visto como uma prisão para a esposa e mãe dedicada, mas sim como um lugar de onde pode emanar uma influência positiva que transcende seus limites familiares. A mulher é a imagem de Deus, é coroa da criação, criada para viver em comunhão com Ele. É auxiliadora idônea, foi criada para dar vida e é muito necessária para estender o reino de Deus. E vejamos a obra-prima de Deus. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher, e a trouxe ao homem e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Deus criou a mulher como uma obra-prima perfeita. Realizou nela uma obra maravilhosa.
dotando-a de altas capacidades e importantes virtudes para louvor do seu Criador. A natureza de Deus, sua essência, é o amor. E com esse amor, ele a criou com um propósito específico. O ponto-chave sobre sua identidade está em descobrir quem você é e como você se projeta ou se apresenta ao mundo. Podemos ver em Gênesis que somente com o varão a criação não estava completa. Por isso Deus decidiu criar a mulher para que o homem não estivesse só, uma auxiliadora idônea. Em hebraico é apoio. Precisava de alguém para auxiliar Adão e Deus criou a mulher. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis descreve a criação do homem usando a palavra Yetzar, no contexto de dar forma. Isaías 64:8 utiliza Yotzer, que deriva da mesma raiz e compara a ação criativa de Deus com a de um oleiro que dá forma a um pedaço de barro. Agora, quando Deus diz que formou a mulher, ele não usou o verbo yetzar. Ele utiliza o verbo benar, que significa dar contorno, detalhes, pintar, embelezar. Este matiz linguístico destaca a singularidade e a complexidade da criação da mulher, enfatizando a importância das mulheres na diversidade e embelezamento do mundo, não apenas como seres formados, mas como entidades dotadas de detalhes e beleza única. Essa abordagem destaca a relevância e a contribuição específica das mulheres na diversidade da criação divina. Portanto, poderíamos dizer que a mulher foi criada por Deus como coroa da criação. A criação estaria incompleta sem a mulher. O mundo sem a mulher estaria incompleto. Faltaria beleza, delicadeza, graça. Faltaria tudo que a alma feminina está destinada a contribuir. Faltaria sua capacidade de inteligência e sabedoria, sua participação na força espiritual e seu dinamismo para os grandes desafios da vida. Não quero nem pensar como seria este mundo se as mulheres tementes a Deus não existissem. Como dizia Abraham Lincoln, a mão que embala o berço governa o mundo. A mão que embala o berço é a mão da mãe, capaz de embalar uma criança da forma mais confortável, carinhosa e afetuosa possível. É a mesma mão que está embalando meninos e meninas, homens e mulheres que, por meio de seus valores e escolhas, governarão o mundo. A mão que embala o berço ensina com sua vida que, se quisermos ser amados por alguém, devemos amar primeiro. Amor como o da mãe que preferia perder seu filho a vê-lo morto. 1 de Reis 3:18. Atualmente, muitos são os conceitos com os quais a sociedade costuma definir a identidade da mulher. Todos eles focados em inflamar o ego da mulher, dando-lhe um falso empoderamento que alimenta seu orgulho e as inclina às ideologias do feminismo, criando ódio em relação à masculinidade,
comportamentos rebeldes contra o matrimônio, aprovando o aborto e concedendo direitos que vão contra a vontade divina. O feminismo é uma posição antibíblica e satânica. O feminismo cria mulheres rebeldes, indomáveis, contrárias às bases bíblicas. A mulher busca constantemente refúgio, quer ser acompanhada, amada, valorizada, ouvida. No entanto, busca em lugares inadequados, explora cisternas rotas. Entre esses falsos refúgios, o mais perigoso é aquele que promove a teoria evolucionária do feminismo, pois afeta a identidade da mulher e corrói sua existência até suas raízes mais profundas. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo em seu lar edênico, mas, semelhante às inquietas ervas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara, tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. Onde estão buscando milhares de mulheres sua identidade? Em figuras de modelos, e fazendo da beleza exterior uma identidade falsa, mas que no final as deixa vazia e sem horizontes. Não há nada mais doloroso do que ver mulheres tendo um extremo cuidado de sua beleza, mas sem propósito, sem direção. Muitas delas costumam ser questionadas. Quem é você? E de forma divagante, algumas respondem não saber quem são. Outro dos falsos refúgios que estão afetando a mulher são baixa estima, depressão, medo, entretenimentos seculares, novelas, uso inadequado das redes sociais, ficar em silêncio diante dos maus tratos, apoiar o feminismo e o machismo, paralisar seus dons e talentos, sentir-se incapaz diante dos grandes desafios da vida, ressentimento, ódio, amargura. Muitas mulheres estão destroçadas pela desilusão e vivem sepultadas sob os escombros de seus ressentimentos. Por isso, quando uma mulher perde sua identidade em Cristo, será sempre vítima dos outros, vítima dos danos psicológicos, físicos, verbais, sexuais e religiosos. Não ter identidade é o deterioro do caráter, porque se converte em um objeto manipulador pela sociedade, cultura e postulados religiosos radicais. Uma mulher sem identidade forma lares sem uma estrutura sólida, são esposas sem uma visão clara, são mães sem propósitos. Perde seu valor ao primeiro ofertante, seu estado emocional será condicionado às opiniões dos outros, sua estima é instável e são mulheres frágeis diante das más influências. Mulheres de firme princípio e decidido caráter são necessárias. Mulheres que creem estarmos, sem dúvida, vivendo nos últimos dias. Aqui temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo.
devem sentir que estão empenhadas numa importante obra ao espalharem os raios de luz que o céu tem derramado sobre elas. Quando o amor de Deus e de sua verdade é um princípio permanente, elas não permitirão que coisa alguma lhes impeça o cumprimento do dever ou as desencorajem em seu trabalho. Temerão a Deus e não se deixarão desviar de suas atividades em sua causa pela tentação de situações lucrativas e atraentes perspectivas. Preservarão sua integridade a todo custo. São essas pessoas que representarão corretamente a religião de Cristo, cujas palavras serão ditas oportunamente como maçãs de ouro em salva de prata. Tais pessoas podem, de muitos modos, fazer um precioso trabalho para Deus. Ele as manda ir para o campo, para a seara e ajudar a colher os molhos. Quanto você se conhece e se valoriza? Quem é você? Quando você se olha ao espelho, quem você vê? Para que você acha que Deus te criou? Deus te convida a ver a cruz do Calvário, porque você não nasceu por um acaso. Ele te fez para a sua glória. Na Bíblia podemos encontrar vários exemplos de mulheres que tiveram papéis fundamentais a desempenhar. Posso citar Esther, que soube aproveitar sua posição destacada para levar a salvação ao seu povo. Jael, que matando o general do exército inimigo, pôde salvar o povo de Israel das tropas de Jabim. Débora, que teve um papel essencial na luta a favor de seu povo. Ana, que concebeu um filho que foi Samuel, o profeta que Israel precisava. E Maria, em seu papel único e privilegiado de ser a mãe do Messias. Cada uma dessas mulheres teve uma função diferente das outras. No entanto, todas têm em comum o terem cumprido a missão para a qual foram criadas. Elas fizeram o que tinha que fazer. Esses exemplos nos mostram que na Bíblia não há um papel secundário para a mulher, mas sim houve personagens femininas que foram protagonistas e essenciais na história da salvação. Além disso, essas histórias nos mostram que não há uma função estereotipada para a mulher, nem de mãe, nem de esposa, nem de guerreira. Cada mulher deve encontrar sua verdadeira vocação, a razão pela qual existe. Quando encontramos nosso verdadeiro sentido e vivemos fiéis a essa vocação, é que podemos tirar o melhor de nós mesmos. Sois responsáveis pela habilidade que Deus vos concedeu, tirando o máximo proveito de vossos privilégios. Podeis habilitar-vos para uma posição de utilidade e dever. Não precisais ansiar por fazer uma grande obra, aspirando a grandes coisas, mas podeis estar realizando o vosso trabalho, por menor que seja, sentindo vossa responsabilidade de fazê-lo de maneira aceitável a Deus. Nas coisas espirituais, todo homem e mulher tem sua própria esfera e vocação peculiares. Os juros requeridos por Deus serão proporcionais à quantidade do
capital confiado segundo a medida do dom de Cristo. Quem possui sua individualidade? Muitas mulheres perdem sua individualidade entregando-a a opiniões antibíblicas, a moda, filosofias pagãs ou conceitos machistas. Elas se tornam objetos manipuláveis, caem como folhas de outono levadas pelo vento. Deus adverte através de sua serva, mas, ao mesmo tempo, que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A quem deveis perguntar? Que é direito? Que é errado? Como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. É um erro imaginar que, com cega devoção, deve ela fazer tudo exatamente como seu marido manda. O aviso contra a entrega cega à vontade do marido sugere que a submissão não deve implicar a perda do próprio discernimento e autonomia. O que teria acontecido se Abigail, a esposa de Nabal, tivesse se entregado cegamente à opinião e posição de seu marido diante do pedido do rei Davi? A história teria sido outra para ela e para muitos dos seus servos. É muito importante que cada mulher preserve sua individualidade e autonomia, mesmo dentro do casamento. A esposa e mãe não deve sacrificar sua força e permitir fiquem inativas suas faculdades, dependendo inteiramente do esposo. Sua individualidade não pode emergir na dele. Ela deve sentir que é igual ao marido, deve estar ao seu lado, fiel no seu posto de dever e ele no seu. Qualquer iniciativa para deteriorar a identidade da mulher é uma iniciativa para derrubar as bases sólidas da redenção em si mesma. É um ataque à obra de Deus. E quem atenta contra a sua obra, atenta contra Deus. O cristianismo não oprime a mulher. Dar-lhe liberdade em meio da sujeição. Toda mulher que realmente conhece a Jesus não permitirá que sua identidade e individualidade se deteriore nele. Cristo é seu melhor amigo e está pronto para ajudá-la a manter sua identidade nele. Você está disposta a se entregar diariamente a esse melhor amigo? Que nossa oração seja: Senhor, ajuda-me a estar ao seu lado todos os dias. Amém.